A guerra entre traficantes rivais deixa mais uma vítima, desta vez na Vila Kennedy, Zona Oeste. O pedreiro João Araújo, de 20 anos, estava na rua, conversando com amigos, quando foi baleado com um tiro no pescoço. Mais informações e se tem operação por lá, é ele que acompanha sempre de perto. Jackson Silva, boa tarde para você. Pelo que eu tô vendo, já pelo morro atrás, identifico. Você tá no interior da comunidade, na Vila Kennedy, no local, em direção à Zona Oeste, lado aí esquerdo da pista. Boa tarde para você. É isso, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vamos falar sobre dois assuntos, tá? Primeiro, sobre essa vítima da violência dessa guerra entre traficantes rivais. E depois também falar sobre essa operação da Polícia Militar aqui na Vila Kennedy. Só adiantando, Isabelle, que esse rapaz morreu na Vila Aliança, que fica do outro lado desse morro aqui. Infelizmente, mais uma guerra deixou uma vítima inocente. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes e também falando quem promove essa guerra. Isabelle Benito. Você vai explicar agora que a gente já está com mais tempo, onde você está e por que você escolheu estrategicamente entrar ao vivo dessa localidade. São dois pontos diferentes. Onde essa pessoa estava, onde esse homem estava, o que contaram à polícia e o que está acontecendo nesse momento agora. Boa tarde para você mais uma vez. Ô, minha amiga, boa tarde mais uma vez. Eu estou na Vila Kennedy. Mostra, Pedro Moto, por gentileza. Policiais militares fazem uma operação aqui para combater o Comando Vermelho, para impedir a expansão para outras comunidades também. Nesse momento, vamos falar agora sobre uma vítima. É o João Vitor Araújo, de 20 anos. Ele morava na Vila Aliança, que fica do outro lado desse morro. Lembrando que a Vila Aliança ela é controlada pelo 3º Comando Puro. O que aconteceu? Na última sexta-feira, traficantes daqui resolveram tentar invadir a Vila Aliança. Seguiram por aqui e chegando lá na Vila Aliança, houve troca de tiros. Mostra, Pedro Mota, por gentileza. Lá na Vila Aliança, houve troca de tiros. Essa vítima estava na bicicleta, foi baleada. Ela chegou a ser socorrida em um hospital da região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ou seja, Isabelle, essa vítima tinha um sonho, queria crescer, apesar de morar na comunidade. Morava porque não tinha onde morar, era refém dos traficantes que usavam fuzis na porta da casa dessa vítima, da família também. Mais cedo, falamos com o pai, que estava no IML. Veja o que ele falou. É uma situação que não acaba, né? Infelizmente, inocente, né? Foi morto, trabalhador, moleque bom. É só vai ficar a lembrança boa dele. E vai ser mais um garoto, né? Estatística, mais um garoto que vai ficar aí, tá vendo? E nunca teve envolvimento com nada. Trabalhador, normal, moleque educado, trabalhador. Não tinha nada. Jogava bola, curtiu as festas dele só e só. Você tá vendo a imagem borrada? Ele deu uma entrevista no calor da emoção ali. É uma opção nossa pela segurança do morador, porque a gente sabe o que acontece com o morador diante dessa guerra de facção e a gente tomou esse cuidado. No calor da emoção, ele acabou falando ali em relação a defender quem estava e a gente sabe que a maioria não tem qualquer tipo de ligação, fica em meio a essa guerra. Aí a pessoa fala, Jackson Silva, aí dá desespero, depois fala com os repórteres, mas o importante é a gente frisar. Carlos Augusto, você que estava aqui comigo ontem, mas a gente já está dizendo semana passada, a gente meio que não pode esquecer os outros cantos da cidade. A gente fala de uma facção criminosa, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, em disputas territoriais. A gente está acompanhando a questão da Zona Norte, Vila Isabel. De repente, a gente, quando olha numa redação de jornal, peraí, tem mais uma vítima, a gente condiciona, não sei se na polícia é assim, a pensar, poxa, vamos lá para Vila Isabel. Não! Tem ainda na Zona Oeste, tem a disputa de facção na Zona Oeste. Com quem? Ah, com milícia, com isso e aquilo. Não importa a nomenclatura. É uma guerra que deixa um rastro de sangue de inocentes. No caso, dessa vez, um menino de 20 anos, em que você tem que tomar cuidado, porque mesmo para pedir justiça ou ter presença policial lá, a família do morto ainda pode ser ameaçada. Ali assim, eu nunca vi, né, nesses quase 25 anos, né, de vida pública, né, eu nunca vi uma guerra tão grande entre facções. Eu sei que teve milícia contra tráfico, tráfico contra tráfico, sempre teve esse negócio, mas eu nunca vi como está acontecendo hoje, agora. Como está hoje, é tão acirrado, nunca vi. Nunca vi. E outra coisa, Isabelle, ontem o Jackson falou uma coisa que é verdade. Era pontual, por exemplo, Vila Aliança
é terceiro. Vila Kennedy é comando. Vila Kennedy tentou invadir Vila Aliança, atingiu o inocente, agora a Vila Aliança quer dar o troco. É isso que está acontecendo, tá? Isso que está acontecendo lá hoje. E onde está a polícia nessa história toda? A polícia está tentando salvar o morador e evitar o confronto. Aí, apaziguar, permanecer no local o tempo que for necessário, para ela também não deixar de fazer o policiamento fora, mas até que pare o confronto e a população não se veja mais ainda à mercê. Agora, o Jackson falou uma coisa muito importante ontem que está acontecendo. Antigamente, macaco brigava com São João, era macaco com São João. Hoje em dia, macaco briga com São João. Aí, macaco é terceiro, vem todo mundo terceiro para proteger o macaco, e agora São João é comando vermelho, vem todo. Então, agora virou realmente uma multinacional. Parece multinacional, que vai todo mundo para proteger determinados territórios. Jackson Silva é o cara que fez uma cobertura de uma série aqui no SBT Rio com exclusividade, chamada Tráfico S.A. antes da pandemia, ou seja, tem mais de 5 anos. O que o Carlos diz é uma guerra de facção que sempre existiu, facção com facção, até quando existiu o ADA, que ainda tem algumas coisas, a gente está falando de narcomilícia, a gente está falando de milícia, mas veja só, para trazer o Jackson nessa história, e o Jackson também essa informação em relação a isso que você está falando, que eu fico com um ponto aqui, para ninguém pensar, sou eu que fico mediando esse debate, é o seguinte, vê se eu estou falando certo o que você pensou depois que o Jackson falar. O que 25 anos de carreira de polícia, 23 anos meu de jornalismo, o Jackson deve ter mais ou menos isso, de cobertura policial também. O que a gente fala é de um momento em que sempre se falou em crime organizado, mas em guerras localizadas. Qualquer confronto agora é grande. Agora, Jackson, você concorda com o Carlos Augusto em que há essa ligação? E ontem as imagens exclusivas que você trouxe, 2 dias seguidos, no SBT Rio fazendo essa denúncia, com bondes migrando e fortalecimento das duas facções, TCP, CV, com migrações de outras comunidades, deixando o negócio muito maior do que a guerra localizada, que já matava e que continua matando. Você concorda com isso? Isabelle, tem toda a razão, tá? Você, doutor Carlos Augusto Nogueira, isso na série que mostramos, né, há 5 anos mais ou menos, a gente já falava sobre isso, da expansão do tráfico, do pensamento dos traficantes. Até então vendiam drogas nas comunidades, hoje não querem mais não, estão se expandindo, eles querem o território do outro. E os traficantes também passaram a pensar como empresários, não só bandidinhos que usam arma ali, assalta não. Eles estão, de fato, pensando como empresários. Esse é um novo desafio, tá, para o Estado também. Você vê que eles roubam carros, eles patrocinam os ladrões, né, para levar os carros para as comunidades e vendem peças para outros estados também. Lembrando que você sempre falou isso. O que aconteceu? O mato cresceu. Isso também piorou ainda mais. Aqui, por exemplo, hoje de madrugada, assim que os policiais entraram, o que aconteceu, Isabelle? Houve troca de tiros. Aí você pergunta, Jackson, foi fácil? Isabelle, não tem sido fácil. Os policiais entraram na comunidade com a ajuda novamente de veículos blindados. Não tem sido fácil para entrar em comunidades como essa daqui da Vila Kennedy. Os policiais enfrentaram mais uma vez o poder de fogo dos bandidos. Veja agora, nas imagens de Pedro Mota, as cápsulas de munições espalhadas no meio do caminho dão a dimensão do que aconteceu aqui, Isabelle Benito. E repare, tá? Isso aqui foi só um pouco, porque em outros pontos também os traficantes atacaram e os policiais precisaram revidar. Olha só, daquela parede lá daquela casa azul, marcas de tiros também atingiram as casas e os moradores outra vez ficaram em pânico. Mas a polícia precisava entrar, porque há informações de traficantes daqui do Comando Vermelho tentando se expandir para outras comunidades controladas pela milícia e também pelo 3º Comando Puro, sobretudo perto daqui, no Catiri, que já mostramos várias vezes, Isabelle Benito. E essa localidade que o Pedro Mota está apontando a câmera, quase querendo falar com a imagem, é o momento do confronto em que acontece hoje nessa primeira entrada da polícia. Por isso, os estojos, as cápsulas, seja como for, as balas, aí, ó, é nessa localidade onde teve um intenso confronto, já que a gente está vendo, provavelmente, onde a polícia parou e aconteceu a troca de tiros. É isso, Jackson?
Exatamente, Isabela. Isso aqui é um dos pontos, tá? Conforme você tinha falado no início, aqui é no local onde passa a Avenida Brasil, no sentido centro da cidade. É um dos pontos onde os policiais entraram. Então você imagina só, traficantes fortemente armados estavam nesse ponto. Os policiais cercaram o território. Quando eles cercaram, Isabela, os traficantes atiraram. Aí você pergunta, mas atiraram com cuidado para não matar o morador? Não estão nem aí para o morador. Você vê as casas totalmente metralhadas. Atiraram aleatoriamente. Eles queriam fugir. Então atiraram para ferir algum morador para possibilitar a fuga desses bandidos. Agora, Jackson e Carlos Augusto, a gente não pode deixar de falar dessa vítima. Bota a imagem dele. Porque é como se a gente estivesse aqui falando dessa guerra, ignorando que a gente tem um crime de um homicídio, porque um jovem, um pedreiro de 20 anos, eu gostaria que você repetisse o nome dele e que a gente colocasse, o pedreiro tem nome e sobrenome. João Vitor, um menino de 20 anos, pedreiro, na porta de casa e que toma um tiro no pescoço. Detalha o que você tem de informação, porque é preciso a DH fazer uma investigação. Muito fácil a gente falar na troca de facções, mas é a família quer saber de onde partiu o tiro. Quem que atirou? Quem matou? A arma não mata, quem aperta o gatilho é que mata. A família mora naquela localidade, a família tem medo. Quem dá entrevista no momento de tentar falar ainda, ele era inocente, ele não tinha nada a ver com isso dói demais. Então a gente não pode ignorar que diante de toda essa análise que a gente faz no SBT Rio, tem vítimas como essa no meio da tela. Um jovem de 20 anos que toma um tiro no pescoço, que a família não consegue pedir justiça, que a família tem medo, que não sabe se tem resposta. O que você tem de informação em relação se foi feito perícia, o que foi feito nessa localidade, porque testemunhas dizem, mas o que a polícia tem de concreto para apurar? Houve uma morte. Há uma guerra? Há. Mas tem uma vítima que tem nome e sobrenome, idade e família, Jackson Silva. Isabelle, falamos sim com a Polícia Civil, a DH já está no caso, foi um caso recente, né? Foi da última sexta-feira, então os policiais já estão pegando várias informações. Agora, a polícia já sabe, Isabelle, que infelizmente foi guerra entre traficantes. Então o que a gente pode reparar é o seguinte, você falou que dói na família, mas dói na gente também. A gente como sociedade está sofrendo com isso, eu falei isso ontem ao vivo. A sociedade também está no meio de tudo isso, a gente sofre muito, Isabelle, porque um dia acontece na Zona Norte, outro dia acontece aqui. São vítimas, são pessoas inocentes. As pessoas não moram em comunidade porque adoram morar em comunidade. Infelizmente foram vítimas dessa violência. Quero só mostrar, vem para mim, Pedro Mota. Olha só, durante a operação, os policiais também apreenderam drogas. Vem para mim, Pedro Mota, quero mostrar rapidinho, depois entregar para você. Os policiais encontraram várias maconhas, cocaína em diversos pontos. O Pedro Mota se aproximando para mostrar essa moto que foi roubada, os policiais recuperaram e veja só, ao vivo também, as imagens de Pedro Mota. Tem maconha, cocaína, crack, tem 2 pistolas e veja só, vários frascos de cocaína, tudo isso em diversos pontos. E mais drogas chegando, tá? O policial ali também com mais sacos de drogas encontrou em uma casa onde traficantes estavam escondidos. Quando a polícia chegou, eles saíram do local. Isabelle Benito. Você volta atualizando essas imagens ao vivo, direto da Vila Kennedy, onde você vê Jackson Silva. Eu volto com o Jackson daqui a pouquinho, ele vai apurar com a polícia ali. Carlos Augusto, eu também tenho que falar com você daqui a pouco, porque não dá pra gente ficar, porque tem uma pessoa, foi vítima de uma guerra entre facção. Não, a vítima tem nome e sobrenome e mais. O assassino também tem nome e sobrenome e vulgo. E tem que cobrar a prisão, a punição. Se alguém mata na lagoa, a gente vai querer saber quem matou. E vai ser um furdunço. Um pedreiro de 20 anos morreu, que tem nome e sobrenome. Quem matou também tem. Também tem. Então não podemos aceitar guerra entre facções.